O que define uma cidade é a história dos seus crimes. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Emília, aqui é o Cabe na Estante. O livro que nós vamos falar hoje é O Senhor do Lado Esquerdo, do Alberto Mussa, lançado pela editora Record em 2011. Ele foi vencedor do Prêmio Machado de Assis daquele ano e também foi escolhido pela ABL como livro do ano. Eu acho que já são credenciais bastante boas para vocês darem uma olhada. Mas ele vai contar uma história de um crime ocorrido em 1913, no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital da República. Numa casa, um prostíbulo muito famoso na cidade, chamada Casa das Trocas, ocorre um assassinato de um assessor da presidência. E esse assassinato tem que ser tratado de uma forma muito discreta, porque era um prostíbulo e era um assessor da presidência. Então é chamado para investigar o caso um perito, o maior perito da época, chamado Sebastião Baeta. Ele inclusive está desenvolvendo estudo de digitais, o uso das digitais nas investigações criminais. E ele é chamado para o caso também, não só pelas suas credenciais como perito, mas também por ser um assíduo frequentador da casa. Os outros personagens importantes no meio dessa trama são Fortunata, que é a prostituta que estava com o assessor naquela noite, o capoeirista Aniceto, um personagem misterioso, um personagem desafiador, e o macumbeiro, é assim que o livro trata, Rufino, que é um personagem temido, respeitado e que a todo instante todo mundo diz que ele não mente. Ele é um cara, é uma figura mística do Rio de Janeiro da época, é respeitado e tudo mais. Então o Sebastião, que vai ser o nosso protagonista, vai andar, se perder pelas ruas do Rio de Janeiro da época, para investigar o caso, e é aí que ele tropeça com esses personagens, E ao conhecer o Aniceto, que é o capoeirista, eles vão travar aí uma luta macho-alfa para ver quem é o mais sedutor, E o Aniceto é uma figura um tanto quanto diferente, ele tem alguma coisa a esconder. Aí o Sebastião acaba se envolvendo mais com essa disputa com o Aniceto do que com o próprio crime. Mas nós vamos acompanhando as investigações e o Alberto Mussa, que vai conduzindo a gente muito bem, eu acho que lá na 10ª página eu já estava encantada com a escrita, com a narrativa do Alberto Mussa, ele é muito bom mesmo. Ele vai entremeando a narrativa com outros crimes cometidos no Rio de Janeiro. E como o ótimo narrador que ele é, você não sabe, eu não sei, se aquelas histórias são reais ou não. Porque há muito aqui dentro de coisas reais e ficcionais. E ele consegue mesclar de uma forma que você não sabe onde termina uma, onde começa a outra. Por exemplo, a Casa das Trocas, ela funciona na mansão da Marquesa de Santos, que existe de verdade. Existe também um rumor que essa casa teria uma passagem secreta por onde Dom Pedro entrava para visitar sua amante. Então o Alberto Mussa vai fazendo isso, vai contando essa história, vai entremeando outras histórias e vai nos contando a história do Rio de Janeiro, a geografia do Rio de Janeiro, o lado místico, esotérico e erótico do Rio de Janeiro. A gente vai ter orgias, a gente vai ter guerra de capoeira, a gente vai ter caça ao tesouro. É um livro que parece mirabolante, mas que é real ao mesmo tempo. Isso que é tão prazeroso em ler o Alberto Mussa, na escrita do Alberto Mussa. Esse livro ele faz parte de uma pentalogia, São 5 livros, cada livro conta a história de um crime ocorrido no Rio de Janeiro em um século, que é o crime do século XX, 1913. Eles não foram lançados em ordem, foi lançado primeiro do século XVI, não. Ele foi lançado em ordem diferente. E assim, fiquei muito interessada em ler a pentalogia. Poxa, achei esse livro fenomenal mesmo. Eu recomendo muito. O Alberto Mussa escreve muito bem. Tem uma história instigante que vai envolvendo você. E não é só um livro policial, como aparenta ser. Ele é muito mais do que isso.
tem personagens interessantes, histórias interessantes, e traz um pouco de história, um pouco do misticismo carioca, né? Lembrando que é uma das cidades mais antigas do país, né? Pra gente conhecer mais, pra gente fazer parte desse mundo. Então, é isso, pessoal. O Senhor do Lado Esquerdo, Alberto Mussa. Muito, 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 muito bom. Recomendo demais. Espero que você tenha gostado. Segue a gente no Instagram, se inscreve no canal no YouTube, compartilha, curte, comenta e até a próxima. Tchau, tchau.